Sabe o que é uma lâmpada que nunca se apaga e um pão sagrado tem a ver com uma das leis mais famosas da história, o tal do olho por olho? Pois é, o capítulo 24 de Levítico começa com rituais super pacíficos e de repente joga a gente no meio de um crime chocante que acabou mudando as leis para sempre. Vamos mergulhar nessa história e entender como o dever sagrado e a justiça social se conectam de um jeito tão dramático. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte: a gente começa com a luz perpétua lá no tabernáculo, passa por uma aliança que é selada com pão, mas aí a ordem toda se quebra com um crime que ninguém esperava. E isso leva a um veredito que estabelece a famosa lei do olho por olho. Vamos ver como tudo isso se encaixa. Para começar, vamos direto para o coração do tabernáculo. É lá que a gente encontra as instruções para manter um verdadeiro farol de fé, uma luz que tinha que queimar para sempre, sem parar. Um símbolo constante da presença divina que, olha, não podia se apagar de jeito nenhum. E olha só os detalhes aqui. Não era qualquer azeite. Tinha que ser o azeite de oliva mais puro. A chama não podia apagar nunca. Cada passo era pensado para ser perfeito. Essa insistência na continuidade, na pureza, não era só sobre o ritual em si. Era sobre manter a ordem do universo e da sociedade em todo o acampamento. A palavra que define tudo aqui é continuamente. Pensa bem, não era um gesto feito uma vez e pronto. Era um ritmo sagrado, sem interrupção. Esse dever perpétuo era como a batida do coração da comunidade, sabe? Ele estabelecia um padrão de ordem e de estabilidade para todo mundo. E essa ideia de presença constante não para por aí. Ela continua com o próximo ritual. Só que dessa vez não é luz, é comida. Um tipo todo especial de pão que representava a própria aliança entre Deus e o povo. 12 pães. E esse número, claro, não é por acaso. Cada pão ali simbolizava uma das 12 tribos de Israel. Juntos, eles eram um símbolo poderosíssimo da nação inteira, unida na presença de Deus. E o processo todo era um ciclo sagrado. Todo sábado, o pão da semana anterior era trocado por um pão fresquinho. Era um ritual semanal de renovação, uma lembrança constante da aliança duradoura de Deus com o seu povo. E o texto usa uma expressão muito forte para descrever esses dois rituais: estatuto perpétuo. Isso aqui não era uma sugestão, nem uma tradição. Era uma lei que não podia ser mudada. Um pilar que sustentava a aliança entre Deus e Israel. Então, o ponto central aqui é que esses rituais físicos, a luz e o pão, são a encarnação de uma promessa eterna. Eles são a forma visível de um pacto que é invisível. Faz sentido, né? Mas agora, a calmaria acaba. Aquele mundo todo organizado de rituais que a gente acabou de ver está prestes a ser virado de cabeça para baixo. Um ato chocante vai testar as bases dessa comunidade. A cena muda completamente. A gente sai do silêncio sagrado do tabernáculo e cai no meio do caos de uma briga, do ritual para a realidade nua e crua. É exatamente aqui que a gente vê como a desordem pode simplesmente explodir no meio da ordem. Essa sequência de eventos mostra uma comunidade em crise total. Eles nunca tinham passado por algo assim e simplesmente não sabem o que fazer. Então, eles param tudo e ficam esperando uma direção divina, um precedente para saber como agir. E o veredito vem, direto de Deus por meio de Moisés. E ele é absoluto e, mais importante, comunitário. A punição não é um ato isolado de um carrasco, é uma ação de toda a comunidade, o que reforça o peso da ofensa contra o grupo todo. E o mais fascinante é que esse caso único não termina aí. Ele se torna o gatilho, o ponto de partida para um código de leis muito mais amplo, que vai governar não só esse crime, mas todos os aspectos da vida em comunidade. Um momento de crise que se transforma num momento de clareza jurídica. Aqui, uma distinção muito clara é estabelecida. Isso cria uma hierarquia de valor, com uma consequência jurídica para cada nível. A vida humana é colocada numa categoria totalmente diferente da vida de um animal, que era visto como propriedade. Isso nos leva a um princípio jurídico super famoso, a lex talionis, ou a lei de Talião. Um princípio que muita gente acha que é cruel, mas que na verdade foi um avanço jurídico gigantesco. O objetivo não era incentivar a vingança, mas sim limitar essa vingança, para que ela fosse proporcional e não exagerada. E aqui está ela, uma das frases mais famosas e muitas vezes mais mal compreendidas da história do direito. Olho por olho, dente por dente. A ideia aqui não era de vingança cega, mas sim o princípio radical da justiça proporcional. A punição tem que ser do tamanho do crime, nem mais, nem menos. E assim, das cinzas de um conflito dramático, surge a ordem. Um conjunto claro de leis fundamentais passa a governar tudo.
desde a blasfêmia até o homicídio, trazendo estrutura e previsibilidade, porque antes era um caos. E para fechar com chave de ouro, a lei é estabelecida como universal. Ela se aplica da mesma forma para todo mundo dentro da comunidade. Essa ideia de igualdade perante a lei era algo extremamente radical para a época. Um padrão único para todos. Então, no fim das contas, Levítico 24 nos deixa com uma ideia muito poderosa. A ordem de uma sociedade não começa nos tribunais, mas sim nos seus rituais mais sagrados. A justiça que acontece na rua é um reflexo direto da reverência que acontece no santuário. E isso faz a gente se perguntar: o que será que os rituais da nossa própria sociedade dizem sobre as nossas leis e a nossa justiça hoje?